Se você acha que a edição de vídeo não é só técnica, mas que requer criatividade e intenção em cada corte, esse vídeo é pra você. Porque não adianta nada você ter 1000 efeitos se o seu corte não emociona ninguém. Hoje eu vou te mostrar como usar cortes que realmente emocionam e mostrar na prática como vocês usarem nas suas edições, galera. Vamos lá. Antes de tudo, galera, antes da gente falar sobre cortar no momento exato, é bom saber que a gente deve selecionar primeiro as cenas que a gente vai utilizar. Então a gente tem que selecionar ali tudo aquilo que tem valor narrativo e tirar tudo aquilo que não vai ter valor narrativo, que vai ser desnecessário pro vídeo. Então são duas coisas diferentes, galera. É bom a gente frisar. Primeiro você seleciona as cenas que você vai utilizar, depois você joga na timeline e vai cortando ali de acordo com a regra dos 6 no MUT, que eu vou explicar para vocês. Mas isso pode ser flexível. Enquanto você vai selecionando as cenas que você vai utilizar, você vai ao mesmo tempo já cortando. Isso, você pode fazer isso se você tiver mais prática. Uma das maiores referências sobre onde cortar, galera, é o Walter Murch, que é o editor de filmes como Apocalypse Now e O Paciente Inglês. Ele desenvolveu uma abordagem chamada Regra dos 6, que define os critérios emocionais e técnicos para decidir o momento exato do corte. No livro In the Blink of an Eye, do Walter Murch, ele explica que o corte ideal deve ser considerado, em ordem de importância, primeiro, a emoção, segundo, história, ritmo, olhar do personagem, posição em quinto lugar, e 6, plano bidimensional. Então, galera, nas palavras do Murch, o corte deve acontecer no momento em que o espectador pisca, quando a emoção muda. Então você tem que saber ali a emoção da cena, você tem que estar por dentro, saber a emoção da cena para poder prever o momento exato que o espectador vai piscar para você dar o corte. E aí o espectador vai ter entrado ali naquele flow ali, e não vai ter nem reparado que trocou de cena e que cortou. Assim você deixa o corte mais natural, né, quando você corta na hora que o espectador pisca. Falando agora sobre tipos de corte, galera, a gente tem o primeiro aí, o Jump Cut, que é um corte de salto de tempo aí. Ele avança no tempo, assim, você tá agora falando, e aí depois avança um pouco no tempo, e aí você continua falando. Então ele serve muito para cortar partes em silêncio, galera. Esse corte de partes em silêncio que fica é chamado de jump cut. Ele pode trazer ideia de urgência, ansiedade, confusão emocional, depende do contexto. Um exemplo prático, galera, de cortar na emoção da cena é cortar quando a pessoa que está na cena pisca. Então eu tenho esse take aqui de eu finalizando um vídeo. Então é isso, galera, eu vou estar deixando vocês por aqui, ativa o loop e falou! E tem esse take aqui da minha vinheta que eu quero que apareça no final do vídeo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar na hora que eu piscar ou que eu tirar o olhar da câmera. Então, se vocês verem, nesse vídeo aqui, eu não pisco. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou cortar na hora que eu tiro o olhar da câmera. Então, aqui eu já meio que comecei a tirar o olhar. E aqui eu tirei o olhar totalmente, então eu vou cortar bem aqui, na hora que eu tirei o olhar totalmente. E vou juntar aqui com a minha vinheta. Vai ficar mais ou menos assim. O loop e falou! Pra gente melhorar esse corte, galera, a gente pode fazer um J-Cut, porque aqui começa preto, então a gente vai cortar na hora que aparece aqui a imagem. Vai separar esse vídeo em dois, extrair o áudio, separar o áudio do vídeo, né? E a gente vai fazer o corte, juntar os dois e arrastar aqui o áudio para o áudio começar antes do vídeo do segundo take começar. Então, fazendo assim um J-Cut, galera. Falou! Então, esse é um exemplo, galera, de como eu uso na prática aí, usando as regras de cortar na emoção do Murch. E a gente tem também o L-Cut e o J-Cut, galera. Para mostrar esses dois cortes diferentes para vocês, eu vou abrir o CapCut e mostrar na prática para vocês, que eu acho que vai ficar melhor explicado. Tá, galera, eu vou ensinar para vocês agora como usar o J-Cut e o L-Cut. Eles são de cortes diferentes que passam ideias diferentes. Eu separei aqui algumas cenas. Primeiro vai ser essa cena da mulher esperando. Essa mulher esperando para entrevista de emprego que ela vai fazer provavelmente. E depois vai ser ela já na entrevista. Aqui eu não vou mostrar a boca dela porque vou usar um áudio diferente, não consegui achar o áudio desse vídeo. Então vou usar um áudio diferente, então a gente, para não fazer o lip sync, não vou mostrar a boca dela. Então vai ficar assim. Então, job interview é entrevista. Então esse áudio aqui é dela falando. Ela começa a falar aqui, ó. Então esse áudio vai aqui. Opa, peraí. Vídeo aqui embaixo. Isso. Tá, o áudio não tá casando muito bem, mas é só para dar exemplo para vocês, galera. Então aqui começa falando e aqui, galera, eu tenho um som de escritório.
que é um som de fundo que a gente vai usar nessa cena aqui dela esperando. Então vamos usar esse som de escritório aqui. Vou cortar ele bem aqui. Cortar bem aqui. E a gente tem agora um corte seco entre as duas cenas, galera. Tanto de áudio quanto de vídeo. Vou agrupar esses aqui. Então se a gente assistir, eu posso abaixar esse áudio para ele ficar melhor, mais encaixar na cena. E aqui vai cortar para ela falando. Beleza, galera. Então a gente tem um corte seco. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai cortar aqui e cortar aqui, fazendo um J-Cut, porque parece um J. Se vocês olharem aqui, ó, é um J. Então vai ficar assim. O J-Cut, ele passa essa ideia, galera, de que o áudio vem antes, então você fica meio ansioso querendo ver o vídeo que o áudio já tá rolando. Então o áudio vem antes e você fica meio ansioso querendo ver o que tá acontecendo. E aí segura um pouco a ansiedade e depois mostra o vídeo do áudio que já tá rolando embaixo. Então dá essa ideia de deixar o espectador mais um pouco ansioso, galera. Então fica mais ou menos assim com o J-Cut com essa cena. Good afternoon, you must be Mr. Wang. Yes, good afternoon. Pleased to meet you. I'm Mrs. Clark, the bank manager. A gente vê que essa cena tá bem... Ela não tá encaixando porque ela tá bem lenta, galera. Então a gente pode vir aqui. A gente pode vir aqui em velocidade. E dar uma aumentada na velocidade dela. Talvez assim que encaixe melhor. E a gente não precisa dar um J-Cut tão grande assim. A gente pode dar um J-Cut menor assim, ó. Ainda assim é um J-Cut, galera. Good afternoon, you must be Mr. Wang. Yes, good afternoon. Então aqui tá o som do escritório. Good afternoon, you must be Mr. Wang. E aí começa o vídeo, começa a rolar o áudio embaixo e depois aparece a cena dela falando. E agora eu vou mostrar pra vocês, galera, como faz isso usando essa mesma cena usando L-Cut, um corte em L. Então a gente tem aqui as duas cenas, galera, com um corte seco entre elas. Good afternoon, you must be Mr. Wang. E o que a gente vai fazer aqui, galera, é um L-Cut. Então a gente vai puxar essa primeira cena aqui, o áudio dessa assim, basicamente juntar as duas para fazer o L-Cut, galera, fazendo assim um L, tá vendo? Vai ficar mais ou menos assim. Good afternoon, you must be Mr. Wang. Yes, good afternoon. Pleased to meet you. I'm Mrs. Clark, the bank manager. Então vocês viram que o áudio do primeiro áudio da primeira cena continuou e depois, só depois que mostrou a segunda cena, depois de um tempinho que o áudio continuou, mostrou a segunda cena aí pra vocês, tá? Como o áudio da cena anterior continua, isso mantém a fluidez, trazendo uma transição sonora mais suave. Good afternoon, you must be Mr. Wang. Yes, good afternoon. Pleased to meet you. I'm Mrs. Clark, the bank manager. Então é isso, galera. Eu não sei se ficou bem explicado para vocês, mas comentem aí se vocês querem mais explicações melhores. Eu posso fazer outro vídeo só específico em J-Cut e L-Cut, com cenas melhores, para poder ficar melhor explicado. Mas é basicamente isso, galera. Então é isso, galera. Eu vou estar deixando vocês por aqui. Ativa o loop e falou!